exercício. A melhor maneira de se aprender logaritmos e equações e inequações é praticar. Vamos lembrar o seguinte. Nesse exercício aqui, ó, resolva. Sempre que você tiver a palavra resolva, ele vai querer que você ofereça a solução. Então, essa palavra é uma palavra-chave para você colocar a solução de uma equação. Toda equação tem uma solução, mesmo que for vazia, é uma solução. Agora você vai reparar o seguinte, ó, log de x na base 5 mais log de 5 na base de x igual a 2,5. Primeira coisa que eu sugiro que vocês façam, calcula a condição de existência dos logs. Então, você vai olhar aqui, ó, balãozinho, balãozinho. Isso aqui é o logaritmando. Esse logaritmando tem que ser maior que zero. Então, você vem aqui no canto e coloca, ó, x maior do que zero. Só que você não tem só esse problema, você tem um outro problema. Você tem um x aqui, ó, que está na base do outro log. E lembra que na base, o x tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, além do x ter que ser maior que zero, o x também tem que ser diferente de 1. Tá aí. Então, essas são as duas condições de existência ou o domínio da função. Se você fosse escrever o domínio dessa equação logarítmica, seria assim, ó. O domínio é igual a um x que pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior do que zero e o x tem que ser diferente de 1. Outra observação, não é ou, é e. Tem que satisfazer ao mesmo tempo as duas. Por que o Metralha está falando isso? Porque na hora de você colocar a sua solução, você tem que confrontar com a sua condição de existência. Se a sua resposta satisfazer o domínio, a condição de existência, entra para a solução. Mas se sua resposta não satisfazer, você não pode colocar na sua solução. Então as questões de log, principalmente de primeira fase, às vezes ele dá um log gigante, calcula a primeira condição de existência. Aí você resolve. Então essa é a primeira sugestão. Segunda sugestão, na hora que você olhar isso daqui, turma, você não pode aplicar a propriedade da soma, entra somando, sai multiplicando, porque não está na mesma base. Então o que eu sugiro? Passa para a mesma base. O que você pode fazer aqui? Por exemplo, eu posso inverter isso aqui e escrever assim, ó. Log de x na base 5 mais 1 sobre o log de... Aqui não é 5 na base de x? Você pode inverter. X na base 5. Isso é igual a 2,5. Petralha, o que você fez aqui? Mudança de base. Eu fiz uma mudança de base, que é como se eu tivesse colocado isso daqui, ó, na base 5, ó. Log de 5 na base 5, ó. Eu passei e troquei a mudança de base. Log de 5 na base 5, log de x na base 5. Só que log de 5 na base 5 é 1. Então, eu fui direto. Aí você apaga aqui e põe 1 direto. Então, você faz essa mudança de base. Por quê? Agora, turminha, você pode usar uma variável auxiliar ou uma mudança de base. Eu posso chamar, por exemplo, log de x na base 5, eu posso chamar de m de metralha. E aí isso aqui vai me facilitar, ó. M mais 1 sobre m igual a 2,5. Agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar tudo por m, mas esse m é diferente de zero, e vou ter uma equação de grau 2. Então, ó, m quadrado mais 1 igual a 2,5. Olha que legal. M passa tudo para o lado esquerdo. Vou vir para cá, ó. M quadrado menos 2,5m mais 1 igual a zero. Então, se a gente encontrar os valores de m, a gente volta aqui e calcula o valor de x, que essa vai ser a solução, ou as soluções. Então, vamos lá, vou calcular o delta. Ó. Delta d ao quadrado menos 4ac. Então, quanto que é o delta? Menos 2,5 ao quadrado é 6,25. Menos 4. Então, o nosso delta vai dar 2,25.
Guarde essa informação. Aí utiliza a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Olha aí. Então, o M vai ser o quê, turma? 2,5 mais ou menos. 2,25 é um quadrado perfeito. É 1,5 a raiz de 2,25, dividido por 2. Agora você vai pegar duas respostas. Então, vem para cá, ó. Você vai pegar o M1 e o M2. Um é positivo, ó. 2,5 mais 1,5, 4. 4 dividido por 2 é 2. Ou você vai ter um M2. Aí você vai pegar o negativo. 2,5 menos 1,5 é 1. Divide por 2. Então, 1 dividido por 2. Não acabou, porque você encontrou os valores de M, mas o que você quer é os valores de X. Então, volta aqui, ó, e coloca os valores, ó. Vou colocar aqui, ó, mas subir aqui, ó. Log de X na base 5, valendo 2. Aplica a definição. Ó, quanto que vai dar o seu X aqui? 5 ao quadrado, 25. Olha que bonitinho. Ou log de X na base 5 é meio. 5 elevado a meio é raiz de 5, né? Então, x é igual a 5 elevado a meio, raiz de 5. Agora, calma. Confronta a sua resposta com a sua condição de existência. 25 é maior que 0 e diferente de 1? É. Então, isso aqui entra para a solução. Raiz de 5 é maior do que 0 e diferente de 1? É. Então, também entra para a solução. Então, a sua solução vai ser raiz de 5 e 25. Olha que bonitinho. Essa é a sua resposta e a gente finaliza esse exercício aí. Tá bom?